Boa tarde, candidato Reiser. Tenho prazer em recebê-lo aqui no Grêmio dos Funcionários Municipais para uma entrevista que a gente vai fazer tratando de assuntos pertinentes ao funcionário público municipal. Sim. Eu já agradecemos a sua presença, muito bem-vindo aqui no Grêmio dos Funcionários Municipais de Novo Hamburgo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Aqui estão nos acompanhando ali do outro lado. Eu quero também, além de te saudar, Wilson, eu quero saudar também a Maria, que está sempre presente com a gente ali na Câmara de Vereadores. É sempre um prazer poder falar aqui com vocês e também deixar transparente sobre aquilo que a gente pensa para o governo da nossa cidade. Certo. O servidor público hoje acumula mais de 15% de perda no salário. Nos últimos 2 anos foi achatamento, né? Então, assim, qual a sua proposta política de reajuste? Trabalhar em conjunto com o Grêmio dentro das reuniões de dissídio. Todas as reuniões de dissídio que eu estava como secretário, eu participei. Mas a gente não viu uma participação ativa direta do prefeito, naquele caso, na prefeita, diante do dissídio. E eu acredito que a gente pode sim discutir todos os aumentos e também atualizações, mas dentro de uma realidade que a gente tem no município. Colocar a transparência, colocar a realidade. Eu sei que não é culpa do funcionalismo, mas também nós temos que entender qual é a realidade que nós estamos vivendo. Então, com responsabilidade, não deixando de valorizar o nosso servidor, mas também valorizando e trazendo essa é a realidade capaz do município honrar com os compromissos. Porque também dizer que vai aumentar um número, um percentual, que seja depois incapaz de seguir pagando, e aí daqui a pouco a gente cai no erro de começar a fazer parcelamento de salários, isso não dá. Mas dentro da realidade mais próxima possível de atualização, de índice inflacionário e valorização. Então não só atualizar o índice inflacionário, mas também fazer uma atualização desse salário, onde a gente tem a valorização dos servidores. Pode ter certeza que nós vamos fazer. Qual a sua proposta para o suposto déficit da Previdência? A reforma que a gente fez, baseada em todo o estudo que veio, projeto do governo municipal para que a gente voltasse na Câmara, dá a entender que nós temos um instituto que está quebrado. Nós temos um problema grave, principalmente com a dívida autorial de mais de 2 bilhões e 600 milhões, e que muito nos espanta até seguir do jeito que estava, onde poderia dar a falência do fundo em 6 ou 7 anos. Dada a falência do fundo, a gente transformaria o município com uma despesa muito grande, só assumindo a questão de ter uma folha de ativo e de inativo. Aí teríamos 2 folhas, traríamos a incapacidade de investimento na nossa cidade. Então, a reforma foi necessária, mas ela precisa ser revista através de uma auditoria, que é pedida por todo mundo. Não é duvidando da auditoria que aconteceu, mas também para poder ter um ponto de vista a partir de uma nova auditoria para que o servidor possa acompanhar e ter certeza daquilo que está sendo feito. Como penso em fazer isso? Para que a gente monte um grupo de trabalho que não seja só composto pelo conselho, mas com mais servidores, a gente define em conjunto quantos mais servidores vão acompanhar para dar transparência, fazer-se a auditoria e a partir disso a gente tome a decisão. Qual decisão? A decisão se a reforma que foi feita, ela contempla e ela é suficiente. Se ela não está contente e daqui a pouco já deixa revelado para o servidor que daqui a alguns anos vai precisar de fazer uma nova reforma, ou se foi dar um passo até grande demais e que daqui a pouco dá para voltar atrás em alguma situação. Então, a auditoria vai mostrar isso. Então, eu vejo que é um assunto de muita responsabilidade, com um compromisso que o município tem para poder tratar desse assunto em conjunto com o servidor, porque o que nós não podemos ter é um fundo quebrado e uma prefeitura incapaz de fazer investimento na nossa cidade. E para isso, nós juntos podemos resolver esse problema, tanto a administração junto com o servidor. E com relação aos repasses do município para o IPAZEM, parcelamentos, que hoje está bastante atrasado aí, algumas coisas aí. Como é que o senhor pretende trabalhar? Ontem nós votamos o PPA. O PPA tem a previsão de mais de 300 milhões para pagamento da Previdência. De um orçamento de quase 2 bilhões de reais, 300 milhões para o IPAZEM. A soma é um volume muito grande dentro do orçamento para que a gente possa passar para o Instituto de Previdência. O que tem acontecido nos últimos anos?
Os parcelamentos que foram assumidos de todas as gestões, ou que todas as gestões tiveram que fazer por conta de incapacidade de pagamento, por não realização do orçamento previsto, e digo sobre essa não realização porque ontem foi cortado mais de 30 milhões no orçamento por não realização. Por isso que o PPA foi reajustado, principalmente para poder ajustar o orçamento do ano de 2025. Então, eu vejo assim, tratar o orçamento público com coerência, com a responsabilidade necessária, olhar para as dívidas previdenciárias, entender que nós precisamos cumprir o compromisso do pagamento das parcelas e dentro dos últimos anos eu sei que tem atrasado, até porque tem sido pago só na hora de pegar o certificado. Se corre atrás, levanta 30, 40 milhões para poder juntar e pagar e para poder pegar o CRP para poder conseguir seguir recebendo verbas federais. E a partir de assumir o governo, isso não muda. Se mudar o gestor, não vai mudar o orçamento. Se mudar o gestor, não vai cair dinheiro a mais na conta. A gente tem que entender de que forma nós vamos fazer a gestão do orçamento para que esse compromisso ele seja cumprido dentro dos meses. Raiza, mas e se não puder ser cumprido dentro dos meses? Deixar transparente. Traz o views, traz todos os servidores para entender, olha só o que está acontecendo. Transparência no processo. A gente vê que nos últimos anos essa transparência ela tem deixado de lado. Quanto menos se fala, menos as pessoas sabem, menos as pessoas entendem do problema, mas mais problema acontece. Quando a gente não se fala do problema, então ele pode ser pensado de várias formas e ele pode ser entendido de várias formas. Então a melhor coisa que você tem de fazer é dar transparência para ele. Então a ideia é, desde montar um grupo de trabalho que possa se juntar ao conselho para entender a auditoria que vai ser feita, a gente colocar a par de todas essas pessoas possíveis, e eu vou me colocar à disposição, vou estar no front, não vou delegar só ao secretário, não tem problema em subir lá na tribuna e tiver de dar uma explicação para a Câmara de Vereadores. Minha relação vai ser muito completa e contínua com a Câmara de Vereadores e também com o servidor público. Não vai ter dia que você vai chegar lá, não sei quando esteja lá e que não puder atender por uma fila interminável. Mas se o Vils quiser falar, se o sindicato dos professores quiser falar, não importa, quem quiser falar com o prefeito vai ser ouvido e nós vamos construir políticas para deixar transparente o processo. Então dizer que não vai atrasar, não vai parcelar, tudo vai depender do orçamento que a gente conseguir realizar. Porque se agora já se vê que tem que se cortar 30 milhões e a revisão desse orçamento a partir da hora que nós entrarmos. Então, ser responsável é entender que nós vamos ganhar um orçamento para poder começar a trabalhar 2025, mas não saberemos se ele será realizado. E a partir da hora que tivermos ele na mão, entender de que forma nós vamos fazer para cumprir todos os compromissos que foram assumidos por esse governo e que a partir de agora, então, somos nós que devemos fazer. Quanto à frota da prefeitura, há muitas reclamações de servidores com os veículos todo estragado, Sim. Com problemas, sucateado. Vai haver também a contratação de novos servidores para motorista? Concurso público motorista? A gente fala da frota com relação aos servidores ou com relação aos veículos? Os veículos. Tá, vamos lá. Eu tenho duas linhas, tá? Toda vez que se vende patrimônio, vai para um caixa e só compra patrimônio. Nós não podemos pegar um patrimônio e colocar em despesa corrente. Eu não posso vender um terreno, um prédio e colocar em despesa corrente, né? Eu tenho que comprar patrimônio de volta. Então, se nós tivermos dinheiro em caixa para fazer isso, nós podemos trocar a nossa frota, como podemos fazer compra de qualquer outro bem, que tem que voltar para patrimônio. Se isso não acontecer, meu ponto de vista, eu sou a favor da terceirização. Então, porque nós terceirizamos a frota, nós podemos colocar nesse contrato que a cada um ano nós queremos a substituição dos veículos, ou a cada 2. E aí a manutenção não cabe mais à prefeitura pagar ou fazer. Vai caber à empresa contratada terceirizada. Isso gasta mais? Não sei. Nós vamos fazer dentro dos contratos que tivermos, porque o custo que nós temos hoje com uma frota cada vez mais decadente, com a manutenção mandada por para uma oficina que às vezes a nossa oficina consegue resolver quando o serviço é pequeno, ou tem que mandar esperar um orçamento, demora 2 meses um carro parado para poder resolver um problema que é tão pequeno aos nossos olhos, mas que fica parado e a gente fica sem um atendimento naquela área. Então, olhar para esse ponto, onde daqui a pouco gastamos mais um pouco, mas temos um carro novo constante na nossa frota, ou se nós tivermos um caixa daquilo que nós vendemos através de leilão ou coisa parecida para poder substituir nossa frota, faremos. Eu entendo assim.
E eu digo porque eu fui um dos que mais sofreu como secretário de obras, porque todos os carros que não servem mais na frota, eles são mandados para a Secretaria de Obras. Se é para carregar cimento, pedra, alguma coisa, fala assim, manda para a Secretaria de Obras. E lá que a gente tinha que ficar dando um jeito nas coisas, né? E os carros piores que tem geralmente são da Secretaria de Obras. Então você pode ter certeza que isso nós vamos cuidar de perto. E quanto aos servidores, na falta de servidores, a quebra do quadro, a contratação deles no imediato. Eu entendo que nós temos uma necessidade enorme em vários setores, tá? Vários setores. E a ideia é que a gente substitua chamando aqueles que estão disponíveis em concurso. Se não houver concurso, fazer a providência de estimá-los, né? Então nós temos essa ideia de manter a nossa frota funcionando. Com relação à Guarda Municipal, qual a sua proposta para o plano de carreira, para o código de conduta, e haverá aumento no risco de vida dos guardas? Bem, quanto à guarda, vamos lá pela primeira pergunta. Plano de carreira, né? A guarda sempre pediu por um plano de carreira. A minha ideia é que a gente faça uma reunião com toda a guarda, ou quem estiver à frente da guarda, e fala assim, agora vocês apresentem os 5 melhores planos de carreira que nós temos no país. Nós vamos agora tirar do plano de carreira que essas 5 cidades têm, ou 5 municípios, não importa, que são os melhores que a gente tem hoje, e a gente adequa para a nossa realidade. Uma coisa é a gente levar para o mundo ideal, e depois a gente trazer para o mundo real. Trazer para o mundo real e dizer aquilo que a gente pode fazer, e a gente dá uma progressividade nele, a partir até ele chegar no plano e no dia ideal. Esse é o plano ideal de carreira que nós temos. Então, mas ele levou quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei. Vai depender tudo de orçamento, vai depender de como nós podemos fazer isso. Construído em conjunto. Vai dar discussão, nós vamos colocar uma mesa redonda, um dia nós vamos estar de bem, outro dia nós vamos estar mal, porque não gostou daquela ideia, mas não tem problema. Nós temos que ser responsáveis disso. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque não adianta eu prometer se eu não puder cumprir. Tá? As pessoas geralmente olham e falam, Raiza, mas você não é muito de prometer as coisas. Não, porque eu sou responsável com o que eu falo. Eu nunca tive que voltar atrás com a minha palavra. Então, diante disso, eu não vou passar meu pé onde eu não alcanço, ou colocar meu chapéu onde eu não alcanço buscar. É só a fim de tentar convencer que nós precisamos me colocar lá e depois eu dizer não, nós vamos construir juntos. Então, esse é o plano de carreira. A minha ideia é juntar os 5 melhores planos de carreira oferecidos pela própria Guarda Municipal, entender a nossa realidade do município e desenvolver, através deles, uma progressividade da entrega do plano de carreira. Aí sim, a gente adaptar e colocar prazo para isso. Faz a segunda. Código de conduta. Reavaliar tudo junto. Reavaliar tudo junto. E a terceira o risco de vida. O risco de vida. Bem, eu estive dando uma olhada dentro da nossa grande Porto Alegre. Nós não estamos muito fora do risco de vida, do valor que é pago. Então a gente vai ter que dar uma analisada. Se a gente precisar alterar tanto, subir tanto, ou a gente tem que puxar e fazer um balizador e passar uma régua baseado pelo menos no que a gente tem dentro da nossa grande Porto Alegre. Então, tudo vai ser discutido baseado no orçamento. Esse orçamento que nós temos. Vocês querem que a gente faça o quê? Aumente o risco de vida, crie um plano de carreira? Ou a gente... Qual é a outra alternativa que a gente faz? Vocês querem que a gente invista em municiamento, a patrulha? Porque esse orçamento, gente, é dar clareza e transparência. Nós temos tantos milhões para poder trabalhar com isso. Nós temos X mil. Se a gente gastar no plano de carreira, esse orçamento a gente vai cair pela metade. E aí a gente tem que investir em armamento, nós temos que investir em patrulha, nós temos que investir em contratação de guardas municipais. De que forma nós vamos fazer isso em conjunto? Vamos definir aqui, não chamamos guardas e aí a gente coloca o plano de carreira, nós colocamos o plano de carreira e chamamos um pouco de guardas, então a gente vai ter que ser organizados, trabalhar em conjunto e construir uma ideia que seja saudável para o município, para poder a gente também não estourar orçamento e daqui a pouco a gente está igual aí, virando o ano, devendo 90 milhões, sem saber como é que a gente paga a conta. O orçamento desse ano foi estourado em 90 milhões. E aí agora? E aí o ano que vem, esse ano, vai estourar em quanto? De 2023 foi 90 milhões devendo. E agora, se a gente continuar pagando o mínimo desse cartão de crédito, onde é que a cidade vai parar? Se todo mês você paga só o mínimo do cartão de crédito, você vai comendo 10% todo mês ou 20% de juros. Então a gente tem que ter responsabilidade. Então eu vou trabalhar sempre com isso. Gente, esse é o nosso orçamento. De que forma a gente pode trabalhar? Qual é a preferência que a gente quer como guarda municipal? Qual é a preferência que vocês querem trabalhar?
A Corregedoria da Guarda hoje ela não segue a Lei 13022. Com isso, todos os procedimentos administrados dentro da Guarda, ele faz uma segunda pela Prefeitura, pelo PAD. Sim. Qual a sua proposta nessa situação? A 13022, ela, na verdade, foi uma lei que foi sancionada pela Dilma e depois ela foi para o STF, teve um parecer do Gilmar e depois ela foi meio que bloqueada pela 13675. Depois foi lançada uma a PEC para poder ajustar o parágrafo 8º, né, do artigo 144, para poder dar a condição da Guarda Municipal se tornar polícia, né? E nós, assim, termos um efetivo muito maior em segurança pública e não mais cuidar só de patrimônio. Então, assim, hoje, a leitura que é feita pelo município é de que a Guarda Municipal continua com os critérios fundamentados em cuidar do patrimônio do município, e aí tudo que foge disso, eles vão lá e abrem um PAD para poder dar uma freada nos nossos guardas municipais. Eu acredito que a Guarda Municipal é um braço estendido da segurança pública em nossa cidade. E nós vamos fazer com que isso seja valorizado o quanto mais possível. Eu tenho a certeza absoluta que nós, como Guarda Municipal, junto com a Polícia Civil, junto com a Brigada Militar, conseguimos formar o efetivo necessário, ou pelo menos o suficiente hoje, que é o que temos, para poder oferecer maior segurança para a nossa cidade. Então, nós vamos trazer para a realidade, entender quais são as definições do STF, porque a única coisa que a gente não quer é que o Guarda Municipal descumpra a lei ou que o município descumpra a lei. Então, entendendo de que forma nós podemos ajustar isso, nós vamos colocar para dentro para poder fazer funcionar. Eu quero muito que a Guarda Municipal tenha um poder muito maior do que ela tem hoje. Esse é o meu desejo e nós vamos discutir isso em conjunto. Fui aberto a receber todas as reivindicações, encaminhei todas as propostas ao deputado Lucas Redecker para poder ele encaminhar em Brasília, para que pudesse ser votada a PEC, para que a gente pudesse ter esse artigo redirecionado e a Guarda Municipal transformar-se realmente em segurança pública. Então, precisamos do governo federal em conjunto, mas nós vamos ter esse olhar como segurança pública. Quantos professores? Nós temos problema hoje na hora atividade deles, que é um problema, e o plano de carreira, a revisão do plano de carreira. Qual a sua proposta para essas duas matérias? A mesma proposta que eu estou falando da Guarda Municipal. Nós temos um orçamento. Nós vamos pegar o orçamento e entender o que está distribuído dentro da educação para poder dar infraestrutura, o que a gente tem de contraturno, o que a gente tem de manutenção e salários, das valorizações, tudo que a gente listou, o que a gente tem para investimento. Qual é o plano de carreira que a gente tem proposto? Dentro do que a gente tem proposto, o que a gente pode fomentar e aumentar ainda no seu plano de carreira? Tá, isso a gente contenta, a gente precisa contratar professores, precisamos fundamentar essas contratações em salário e a gente tem esse orçamento. Ser transparente com o orçamento, daqui a pouco vai ser a melhor saída para a gente construir as ações em conjunto. Sabe por quê? Porque eu acredito que nessa roda de conversa, mesmo sabendo que nós estamos lutando pelos nossos direitos, nós vamos sempre, eu vou estar disposto a construir a responsabilidade. Gente, a responsabilidade. Raiza, mas a gente tem 250 milhões lá na educação para poder, tá? Vocês estão esquecendo que a gente tem que pagar a merendeira, nós temos que pagar quem limpa a escola, nós temos que pagar os professores, diretores, nós temos que pagar a luz, nós temos que pagar isso, pagar aquilo, tem que ter os repassos às escolas. Bem, depois de tudo isso, quanto é que sobrou para investimento? Isso aqui. Bem, se a gente pode atribuir isso, a gente tem X milhões aqui em investimento, dá para contratar tantos professores, tá cortado isso aqui. Se a gente aumentar isso no plano de carreira, a gente melhora a vida de cada um e aí a gente esgota o orçamento. É isso que a gente quer para a nossa educação? Se é isso que a gente quer em conjunto, beleza, quem toma a decisão é o prefeito, junto com o secretário de educação. Mas é isso que a gente quer? Bem, então vamos chegar na metade e a gente constrói isso um pouco mais a futuro. Se a gente não tiver orçamento também, a gente também não consegue melhorar o dissídio. Se a gente não ter... Então, assim, é trabalhar em conjunto, viu? Você sempre vai me ver trabalhar em conjunto. Todas as vezes que eu recebi alguém na secretaria, e eu vou dar um exemplo aqui, desculpa fugir do assunto, mas só para poder exemplificar. Quando eu não tinha orçamento para poder fazer uma obra, e que era muito necessário, e que tinha daqui a pouco algumas empresas e casos que eram, vamos colocar uma rede, que era muito importante que aquilo fosse executado ali, eu fazia até uma parceria para poder fazer contigo. Se você não conseguir, eu consigo fazer essa obra o ano que vem. Se você conseguir abrir essa condição de nós fazermos uma parceria, a gente consegue fazer um investimento esse ano. De quê?
Se vocês se juntarem e conseguirem comprar os canos para poder a gente fazer essa drenagem, para a gente fazer essa rua, eu entro com a mão de obra e a gente resolve o problema. Aí isso eu consigo me programar e fazer o mês que vem. Se não, eu preciso que vocês segurem só um pouco mais, eu vou colocar no meu orçamento para o ano que vem e a gente trabalha. Transparência, estou dizendo que eu não vou fazer, só estou dizendo que eu não posso fazer agora. Mas se você quer celeridade, você me diga como a gente pode construir isso em conjunto. Por que eu estou dizendo isso para quem está nos acompanhando como servidor? É que nós vamos ter decisões que nós podemos tomar daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas mostrar no orçamento, olha só, nosso orçamento sendo cumprido, a gente tem isso aqui que a gente pode investir, você tem minha palavra que eu vou fazer. Só que se a gente tiver que tomar essa decisão agora, bem, os canos você vai ter que me dar, porque eu consigo só fazer isso aqui, agora os canos eu não consigo cobrar. Então, é nesse sentido e dando esse exemplo que eu estou dizendo, nós vamos trazer o Grêmio para dentro, sindicatos, professores, nós vamos trazer todo mundo para dentro para discutir e falar assim, esse é o orçamento que a gente tem, de que forma nós podemos construir, né? Eu sei que todo mundo tem direito e vou lutar pelo direito de todo mundo, mas primeiro é o direito de todos. E o que é o direito de todos? Esse orçamento não é de 5, 6, 7 mil funcionários, esse orçamento é de 230 mil pessoas. Nós vamos ter que zelar pelo orçamento público e zelar pelo cuidado do funcionalismo para que ele seja valorizado e, ao mesmo tempo, a capacidade de pagamento da prefeitura. É isso que a gente vai fazer em conjunto. Na saúde pública, qual a tua proposta para ter mais médicos, profissionais da saúde, enfermagem? Qual a sua proposta para essa área? Eu tenho a ideia de que nós precisamos revisar os contratos da Fundação de Saúde. Por quê? Porque os serviços, eles acontecem. Nós temos um problema muito grave depois da pandemia, nós nunca mais deixamos de ter nosso hospital 100% lotado. Se pegar meu telefone agora, tem gente ali pedindo, pelo amor de Deus, está no corredor há 2, 3 dias pedindo um leito, para arrumar um jeito. Não existe um jeito para arrumar. Não existe jeito para arrumar. Não é o vereador que resolve. Não tem leito. Não posso mandar o Ryzen embora que está internado em favor do Vils que está lá no corredor esperando. E a gente tem sofrido também com algumas situações de médicos em unidades de saúde, principalmente em UPAs. Tá? A gente tem principalmente troca de plantão e isso tem dado um problema grave para nós. Eu sou presidente da Comissão de Saúde há todos os anos que eu estou ali na Câmara de Vereadores e as reclamações são as mesmas, só muda o dia e o local talvez, mas as mesmas. Então, o que nós precisamos é revisar os contratos para ver se a gente tem como diminuir valores de repasse, não diminuir serviço, para ver se realmente a gente pode dar uma enxugada no orçamento. Por que eu digo isso? Porque pela Constituição Federal nós temos a obrigatoriedade de entregar 15% do nosso orçamento à saúde. E nós hoje passamos de 22% a 23%, já chegou anos. Então, cada por cento a mais, a gente passa de 10 milhões. Então, quando eu falo 23% acima dos 15% que é obrigatório, a gente está falando de um investimento de 100 milhões de reais aproximadamente a mais dentro do orçamento da saúde. Mas foi necessário ser feito. Senão o serviço que a gente tem não seria entregue. E mesmo o serviço sendo entregue, a gente tem diversas reclamações. Então, a gente vai valorizar o servidor que já temos. Nós, em situações que nós não temos como contratar, baseado na Fundação de Saúde, a minha ideia é de que, de certa forma, possamos estudar, talvez até a terceirização. Nós temos 5 unidades de saúde da família que são terceirizadas e que funcionam dentro do orçamento de repasse direto, baseado na Constituição e também nos repasses federais. A gente nunca tem que aplicar mais recursos, a gente consegue trazer o orçamento para dentro da realidade e trazer outras coisas a partir da construção do anexo 2. Participei da remodulação do orçamento do anexo 2, do processo de abertura de licitação para contratação do anexo 2. Depois que essa licitação começou a acontecer, eu saí do governo porque eu assumi a condição de vereador. E a partir disso, depois de contratada, a obra foi começada, mas nesse processo eu participei da busca do repasse do deputado Lucas Edeck de 6,5 milhões, mais 11 milhões do Eduardo Leite, e eu sei que o município vai colocar 2 milhões e tinha 12 milhões parado em conta. São 30 milhões de reais que são investidos, que em um desses andares a nossa ideia é colocar a oncologia de volta, referenciar e trazer. E como vão ter 10 blocos cirúrgicos, é trazer a referência de cirurgias eletivas para a nossa cidade novamente. Hoje está referenciado no estado e as pessoas têm que dividir fila e ficha com quem é em Bagé, Uruguaiana, Alegrete, Passo Fundo, porque é o estado que comanda. A nossa ideia é trazer
para que as cirurgias seletivas voltem para Novo Hamburgo. Vamos contratar novos médicos se for necessário, ocupar as vagas que estão desocupadas, ajustando o orçamento nas contratações dos serviços, não deixando faltar os serviços e também trazendo a infraestrutura necessária dentro daquilo que a gente precisa. Qual é o seu plano municipal de segurança pública? Nós temos várias ações. Primeiro, a valorização do GGI ali, trabalhar em conjunto para que essa gabinete de gestão integrada possa conversar de fato com a Polícia Civil e a Brigada Militar. Eu sou muito próximo tanto da Brigada quanto da Polícia Civil. E o GGI tem funcionado na cidade de Novo Hamburgo, eu não vou dizer que não tem funcionado. Há muitas operações, há cerca de 2 anos atrás, de 2 anos para cá, que eu não vi essas operações quase funcionarem. Mas até 2 anos atrás, muitas operações foram feitas em conjunto com a Guarda Municipal, a partir do Gabinete de Gestão Integrado. Então, nós não temos, dentro do município de Novo Hamburgo, nós não temos essa divisão de cada setor, todo mundo meio que se integra e funciona. E nosso plano é que isso possa ser reforçado, nós possamos melhorar o equipamento da Guarda Municipal, treinamento, armamento, patrulha, aumento de nossa frota, melhora da nossa frota, para que tenha valor a nossa Guarda Municipal. Contratação e ocupação dos espaços que estão hoje desocupados depois dos aposentados da Guarda Municipal. A gente tem que chamar do concurso. De novo, vou reforçar, responsabilidade financeira e fiscal. Nós vamos olhar o que a gente tem no orçamento, porque se a gente tinha guarda municipal, ele aposentou, então a gente tem orçamento. A gente pagava como esse guarda municipal? Então nós temos orçamento. Então nós vamos ajustar e buscar esse orçamento de volta para dentro da pasta e contratar os guardas municipais que hoje não estão mais ocupando essas vagas porque se aposentaram e a prefeitura não chamou esses guardas para poder completar nosso efetivo. Valorização do efetivo, que já está, chamar mais efetivo para dentro da Guarda Municipal e dar capacidade, treinamento, munição, patrulha, através de veículos, para que a gente possa melhorar a nossa segurança pública, fazer com que o Gabinete de Gestão Integrada converse muito bem e mantenha essa integração entre Polícia Civil e também Brigada Militar. Certo, candidato Reis, muito obrigado pela entrevista, foi muito produtivo, foi muito boa, esclarecedora para o nosso servidor. Eu acho que esse momento aqui é de esclarecimento para ele, para tomar decisões agora dia 6. Sim. Então a gente fez com todos os candidatos para que cada um analise seu candidato e veja qual é a melhor proposta para decidir qual é o prefeito de 2025. Assim sendo, ele escolha melhor seu prefeito, nós temos menos problema para resolver. Mas amém. Obrigado pela entrevista. E conte sempre com o sindicato para trabalhar em prol do servidor, ajudar a construir alguma coisa para o servidor. Conte conosco sempre que precisar. Agradecemos sua presença aqui e aguardo suas considerações finais. Eu que agradeço, Wilson, agradeço o grande sindicato que sempre esteve presente, sempre foi muito educado para a gente tratar todas as pautas e discutir todas elas, sempre se posicionou a favor do servidor e eu acho de extrema importância essas entrevistas porque assim a gente consegue colocar quais são as nossas visões, principalmente para o servidor público, e de que forma nós atuaremos na administração pelos próximos anos, construindo políticas que atendam à necessidade do nosso cidadão e também, principalmente falando aqui do servidor, atendam à necessidade do servidor público. Sempre valorizando o servidor com responsabilidade para a gente construir políticas que funcionem. Então, eu me coloco aqui à disposição de todos os servidores, para qualquer questionamento, e reforço a minha fala de que nós construiremos juntos, Wilson. Você pode ter certeza disso. Não haverá quebra de agenda ou falta de atendimento para que a gente possa ouvir e também falar. Eu gostaria muito de também compor, não só ouvir, mas também falar, para a gente construir políticas públicas junto. Então, eu me coloco à disposição e que dia 6 de outubro, se assim Deus quiser, a gente possa estar eleito. E logo depois já me coloco à disposição para a gente começar a falar sobre como governar a partir de 2025. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com todos os servidores. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde.